Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Podemos nos assentar, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está nos falando aqui, meus amados, sobre uma prova que nós devemos fazer conosco mesmo, para ver se estamos em Deus ou não. Um grande problema é quando nós não temos alguém para nos ajudar, quando nos deixam soltos e não sabemos se estamos fazendo a coisa certa ou não, se estamos agindo de uma forma correta ou não.
E aqui a palavra de Deus nos dá algumas provas dos 9, para que a gente saiba como está a nossa vida com Deus, se estamos andando com Ele ou não, se estamos no caminho certo ou não, se estamos no caminho que Deus propôs para nós ou não. A palavra de Deus primeiro começa nesta passagem que lemos, falando a respeito de que aquele que pratica o pecado, ele é de Satanás. Não está dizendo aquele que é do diabo pratica o pecado, mas diz aquele que pratica o pecado é do diabo. Há uma diferença entre dizer aquele que é do diabo pratica o pecado e aquele que pratica o pecado é do diabo. Se a Bíblia dissesse aquele que é do diabo pratica o pecado, ela estaria colocando como consequência de ser do diabo o fato da pessoa pecar. Então os que fossem do diabo pecariam, os que não fossem do diabo não pecariam. Mas a palavra diz que aquele que peca é do diabo. O que mostra isso? Mostra que, segundo a própria Bíblia diz, que todas as almas são de Deus. Todas as almas são de Deus. Todas as almas são de Deus, a Bíblia diz. Todo o Espírito veio de Deus. Aleluia. Então toda alma é de Deus. Agora, Satanás consegue comprar as almas. Ele consegue adquirir as almas. E como que o diabo consegue adquirir as almas? De que maneira Satanás consegue comprar as almas? Nós só podemos comprar com aquilo que temos. Se você vai no mercado, você pode comprar até o limite dos seus recursos financeiros. A partir do momento em que se termina os recursos financeiros, você pode admirar, pode desejar, mas não pode comprar. Satanás, para comprar, ele só pode usar aquilo que ele tem. E, meus amados, a Bíblia Sagrada nos mostra que o diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Tudo o que existe é de Deus. O mundo é de Deus. As almas são de Deus. Deus criou os céus e a terra. O diabo não tem nada, mas infelizmente existe só uma coisa que o diabo tem. Quem criou o sol foi Deus. Quem criou a lua foi Deus. Quem criou a galáxia onde estamos foi Deus. Quem criou o universo foi Deus. Quem criou os grandes corpos foi Deus. Os pequenos corpos foi Deus. Só existe uma coisa que Deus não criou. Só existe uma coisa que foi o diabo que criou. Portanto, só uma coisa do diabo. A única coisa que o diabo criou foi o pecado. Isso ele tem. Isso ele tem. O recurso financeiro que o diabo tem é o pecado. Se o diabo abre a carteira dele, está cheia de pecado. No cofre do diabo está cheio de pecado. Na conta bancária do diabo é cheio de pecado. É o que ele tem. A Bíblia diz que ele vive pecando desde o princípio. Ele tem muito pecado. Ele sabe pecar como ninguém. Ele é especialista em pecado. Ele é riquíssimo em pecado. Ele sabe todos os tipos de pecado. Ele sabe como pecar. Ele sabe como ninguém, cada versículo da Bíblia, cada mandamento de Deus, para que a cada mandamento de Deus ele tenha uma proposta de desobediência àquele mandamento. Então a Bíblia mostra aqui, meus irmãos, que a única maneira pela qual o diabo pode fazer com que alguém seja dele é comprando este alguém. E qual é a moeda do diabo? O pecado. A moeda do diabo é o pecado. Onde Satanás olha para uma pessoa e diz assim: eu quero aquela alma para mim. Ele vai até aquele homem, ele quer comprá-lo. Qual a moeda que ele tem para comprar o homem? Pecado. E assim ele consegue alcançar domínio sobre as pessoas por meio do pecado, porque a única coisa que ele tem a oferecer é o pecado. Ele oferece a mentira, ele oferece o adultério, ele oferece a prostituição, a fornicação, ele oferece o roubo, ele oferece a avareza, ele oferece qualquer coisa que você imaginar que seja pecado, o diabo tem. Ele consegue levar as pessoas
a fazer qualquer coisa, por mais absurda que seja, que é contrária à palavra de Deus. Você quer ver uma coisa mais absurda que alguém tirar a sua própria vida? Pois o inimigo consegue convencer as pessoas a tirarem a sua própria vida, porque isso é pecado. Você não acha um absurdo a pessoa se matar fumando? Que coisa absurda! O cigarro é uma coisa bem interessante, porque os outros vícios eles viciam por causa do efeito que eles causam. E o cigarro não. O cigarro, as pessoas não são viciadas pelo efeito que o cigarro causa. Quando a pessoa fuma, a pessoa não tem sonho, não tem alucinação, não fica mais animado, não fica reativado, como no caso da cocaína, não. Mas as pessoas sabem que cigarro mata, os médicos dizem que cigarro mata, na própria carteira de cigarro está dizendo que cigarro mata, mas as pessoas continuam fumando, porque isso é pecado. E elas então são destruídas. Coisa absurda isso. Todo mundo sabe, meus irmãos, a juventude sabe, todo mundo sabe que crack destrói, que cocaína destrói. As pessoas todas sabem. Todas as sociedades médicas do mundo inteiro dizem, todas as sociedades médicas do mundo inteiro dizem que a maconha destrói. Todas as sociedades do mundo inteiro dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Todas as associações médicas do mundo inteiro dizem que não é conveniente liberar a maconha. Mas os governos, mais algumas entidades financiadas por financistas, grandes financistas internacionais, inclusive um dos maiores banqueiros do mundo está bancando esta campanha a favor da legalização da maconha. Aí os governos fechando os ouvidos para que todas as sociedades de medicina dizem estão liberando a maconha. O Uruguai liberou a maconha, Nova York, os Estados Unidos, Colorado e outros estados americanos estão liberando a maconha. Isso é um efeito dominó, vai começar a proliferar e daqui a pouco vai ter alguns políticos aqui no Brasil recebendo bastante dinheiro no bolso que vão também buscar a legalização da maconha. Agora, como que isso acontece, irmãos? Como isso é possível? Como que o diabo consegue comprar as pessoas? Ele oferece o pecado, ele oferece a possibilidade de desobedecer a Deus. Foi essa a moeda que o diabo teve com Eva. Como que a serpente conseguiu fazer com que Eva fosse sua? Eva era de Deus, Adão era de Deus, mas chegou a serpente e disse: olha, o que a serpente tinha para Eva? Nada. Eva tinha um maravilhoso esposo, Eva estava num jardim, o jardim do Éden, um jardim perfeito. Eva tinha comunhão com Deus, Eva tinha tudo que de bom uma pessoa pode ter. O que o diabo podia oferecer para ela? O que Satanás podia oferecer para ela? O diabo não podia dar um esposo melhor, o diabo não podia dar um jardim melhor, o diabo não podia dar árvores melhores, frutos melhores. O que o diabo ofereceu para ela? Desobedecer a Deus. Era a moeda de Satanás. A possibilidade de desobedecer a Deus. A possibilidade de contrariar a palavra. E qual é a vantagem que a pessoa leva nisso? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a vantagem que uma pessoa leva em fumar maconha? Nenhuma. Qual a vantagem que a pessoa tem em fumar um cigarro? Nenhuma. Nenhuma. Agora, meus irmãos, é a moeda do diabo. E por meio da tentação, ele sabe dourar o pecado e leva as pessoas a pecar. E a partir do momento que a pessoa então peca, ele abre a brecha para o diabo. E quando a pessoa então entra na prática do pecado, ele torna-se de Satanás. Ele torna-se do inimigo. Ele passa a ser então propriedade de Satanás. E agora a Bíblia Sagrada diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Glória a Deus. E qual é a maneira de Jesus destruir as obras do diabo? É destruir a chave, o início, o princípio de todas as obras do diabo, que é o pecado. Se você, por exemplo, está doente, de onde veio a doença? A doença veio por causa do pecado. A doença entrou na humanidade por causa do pecado. De onde veio a tristeza, a infelicidade, a depressão, a opressão? Veio tudo por causa do pecado. Se Jesus tivesse vindo a este mundo e ele fosse só um curandeiro, ele não teria destruído as obras do diabo, porque ele não teria atacado a base, a causa de tudo, que é o pecado. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus então se manifestou para destruir as obras do diabo. E a primeira coisa que Jesus fez para destruir as obras do diabo foi morrer na cruz, para levar sobre si os nossos pecados. Aleluia. Para levar sobre si toda a nossa culpa. E agora todos os pecados que você fez no seu passado podem ser perdoados num segundo, no momento que você se arrepende, no momento que você põe, aleluia, glória a Deus, um ponto final nesse assunto. Vamos ler a Bíblia Sagrada em 1 João, na mesma epístola de João, no capítulo 1, em versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta noite nós temos aqui este valor extraordinário que é o sangue de Jesus, que é o perdão de Jesus, que é a presença poderosa de Jesus, pronta para te perdoar de todo pecado, para te purificar de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No mesmo capítulo, no versículo 7 diz assim: se andar